Atenção, Santa Catarina, vai acontecer o segundo simpósio estadual Juntos pela Vida aqui no estado, 19 e 20 de outubro. O ano passado foi em Blumenau, foi espetacular. Esse ano promete demais. Será na Grande Florianópolis, ali em São José. Garanta o seu lugar. Os ingressos já estão sendo vendidos no segundo lote, porque o primeiro já terminou. O link está aqui. Garanta, corra lá para não ficar de fora, tá? O tema será feminismo e aborto, engrenagens da cultura da morte. Temos a presença aí da Sarah Winter, que é ex-militante pró-aborto, pró-feminista. A presença também de Ana Campagnolo, deputada estadual, que escreveu o livro Feminismo, Perversão e Subversão. Temos também a presença de Bernardo Kister, Rose Lima, Tiba Ideia. Estaremos juntos nesse momento. Não perca tempo, eu espero você lá. E vamos para o assunto que nos propomos a falar hoje, o instrumento Labores do Sínodo da Amazônia. Eu já tenho um vídeo sobre isso, tá? Onde eu explico um pouco sobre o que é o sínodo, o que é esse instrumento Labores, né? Por que é delicado, né? Por que alguns cardeais, bispos estão muito preocupados em tecendo críticas severas a respeito do instrumento Labores. E a gente vai tratar mais uma vez sobre esse assunto porque é um assunto complexo, não dá para esgotar isso num vídeo só, 2 ou 3 vídeos. Mas vamos lá, depois da chicotada. É importante que a gente vá nas fontes primárias, gente. A gente vá no instrumento Labores. Eu sei que a gente quer a coisa mais facilitada, né? A gente pega um vídeo onde a pessoa fala sobre o assunto, a gente observa, e é legal, é bom, isso é importante. A gente vai na internet e procura, né? Ali, quais são os itens polêmicos e tudo. Mas nada substitui você ler a fonte primária. Vá no documento e leia na íntegra. Isso é importante para que você veja que a coisa não é um detalhe, tá? É muito sério, né? Eu disse aqui no primeiro vídeo que é algo muito sério, existem coisas graves ali dentro e que é uma ruptura, é de fato uma ruptura da tradição da igreja, do magistério. Pode ser um marco mesmo na história da igreja esse sínodo. Por isso que ele é muito delicado e a gente tem que tratar isso de forma muito delicada também para não sermos injustos. Mas precisamos falar, precisamos tocar no assunto. Então vamos lá, eu fiz algumas observações, eu li o instrumento Labores com calma 3 vezes, fiz as observações sobre os capítulos e eu vou trazer para você, eu vou tentar ser objetivo, rápido, porque esse vídeo não é para a gente ficar aqui, não é uma aula de 1 hora, a intenção é fazer um vídeo que seja rápido. Eu sei que às vezes isso é impossível quando envolve alguns temas, e eu vou ler para vocês as minhas observações, tá? Aí depois você vai lá no número que eu citei e confira se o que eu estou falando é de fato aquilo ou não. No outro vídeo a gente vai falar sobre as interpretações do instrumento Labores feitas por cardeais, por bispos, e aí vai ser ainda mais interessante, tá? Muito mais importante do que as minhas observações. Então vamos lá. Primeiro, o instrumento no número 3, ele prevê a conversão para se homologar os conteúdos que estão sendo propostos aqui no instrumento. Ele já entende que existe sim uma ruptura, porque propõe uma conversão para homologação. Se fosse uma continuidade, não haveria necessidade de conclamar uma conversão para aceitar o conteúdo que está aqui. Então, já começa aí. No número 11, a vida em abundância proposta por Jesus Cristo, né, é refletida na biodiversidade e nas culturas da Amazônia. E isso representaria a divindade. Está achando que eu estou de brincadeira? Vai lá no número 11 e confira. No número 16, fala sobre aquecimento global, desertificação da Amazônia, sendo que são completamente questionáveis do ponto científico mesmo. Existem números e pessoas têm mostrado que existe uma falácia por trás dos números e das tais evidências, tá? Eu vou deixar também aqui vídeos sobre este assunto do Luiz Carlos Molion, do Ricardo Felício. São pessoas que entendem do assunto. O Luiz Carlos Molion, ele tem vídeos interessantíssimos explicando que o aquecimento global é uma lorota, é uma falácia, e que também a desertificação da Amazônia é algo que não existe, tá? Quem fala sobre isso, o Ricardo Felício também fala várias vezes sobre isso, mas não é só a opinião deles, eles mostram os dados e os caminhos
por que eles chegaram a essa conclusão e mostram também as evidências dos estudos científicos dos profissionais de diversos lugares do mundo apontando para isso. Ou seja, não é a opinião apenas de 2 climatologistas, é a evidência trazida por um grupo de cientistas. No número 15, o documento fala que a perda das práticas espirituais e costumes dos povos originários ameaçam a vida da Amazônia. Então, olha como é que isso é grave. Como que a perda das práticas espirituais e costumes pode ameaçar a vida da Amazônia? Como se qualquer prática espiritual ou qualquer costume fosse lícito. Isso contraria completamente os ensinamentos da igreja. A igreja sempre ensinou que Jesus Cristo interveio na história humana para purificar a história e purificar a cultura, seja ela qual for. No instrumento você vai perceber que o tempo todo é colocado a cultura indígena, a cultura dos povos, a espiritualidade, os rituais desses povos como algo a ser intocável, como se o cristianismo não tivesse essa vocação de purificar as culturas, purificar as práticas. Por exemplo, a cultura Yanomami na Amazônia tem o costume do infanticídio, de matar crianças, né? E aí? Isso é um costume. E os rituais que eles praticam, que tem vários deuses, né, são politeístas. E aí? A gente vai ter que assimilar aquilo? Não, vamos respeitar a cultura dele. Tá vendo que tudo é muito perigoso porque vem envolvido num nomenclaturas, respeito à diversidade, respeito à cultura. A cultura é maravilhosa de cada um tem a sua. Tudo mais. Isso contraria o magistério da igreja que ensinou já milenarmente que todas as culturas, inclusive as pagãs, politeístas, precisam ser evangelizadas, porque a verdade é que existe um só Deus, o Deus criador do céu e da terra. Não temos vários deuses. Então, como você faz? Você então não ensina a verdade revelada? Você não ensina sobre Jesus Cristo? É complicado. Essa é uma pergunta que eu faço. No número 19 fala: o território amazônico é considerado um lugar teológico como fonte de revelação divina. Mas o que é isso? Fonte de revelação. Para mim tem o magistério da igreja, não é? Até hoje foi assim, o magistério da igreja, a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição, né? Estas são as fontes de revelação de Deus para nós. Então coloca o território como um lugar teológico e fonte de revelação. Por isso que tem cardeais, e eu vou falar isso num outro vídeo, não vou entrar agora, porque senão vai confundir tudo as coisas. Existem cardeais dizendo que este instrumento Labores é herético. É grave, eu sei que é uma afirmação grave, mas é de um grande cardeal da igreja, respeitadíssimo, e que a gente vai falar sobre isso num outro vídeo. No número 24, a Amazônia seria uma espécie de paraíso onde lugares particulares são negativos, onde não há espaço para individualidade, só para o coletivo. O que dizer sobre isso? Não acredita em mim? Vai lá no número 24, leia você mesmo. Então, eu estou entendendo errado? Se eu estou entendendo errado, precisa de alguém reformular o texto, porque o texto deixa a entender exatamente isso. Então a Amazônia seria uma espécie de paraíso, onde tudo funciona perfeitamente. A cultura indígena ela é maravilhosa, perfeita. Ele critica as particularidades, onde não há espaço para particularidade. São mínimos ali. É a coletividade. Tudo de todo mundo, aquela coisa bonita, maravilhosa, sem problema nenhum. Número 28. Se valoriza a escuta de todo o povo de Deus como uma via do Espírito para os tempos que estamos vivendo. Agora eu pergunto, a grande oposição dos fiéis ao instrumento de trabalho também será considerada como voz do Espírito Santo? Ou só a voz da cultura amazônica indígena é a voz do Espírito Santo? O instrumento é para escutar, não é? Então eles fizeram ali um questionário gigante, uma metodologia de pesquisa para ouvir a voz da Amazônia, dos povos amazônicos. E é uma escuta de todo o povo de Deus. Agora, a pergunta que fica: a voz dos fiéis que estão incomodados com o teor deste instrumento Labores também vai ser encarado como uma voz do Espírito Santo? É considerado uma atitude corporativista, isso aqui está entre aspas, é o termo que eles usam, acreditar que a salvação exclusivamente está na fé em Cristo transmitida pela Igreja Católica. Propagar isso seria como destruir o próprio credo. Isso aqui é uma afirmação, tá? Que eu faço. Então, uma atitude corporativista, você declarar que a salvação
vem da Igreja Católica, está na Igreja Católica. Isso seria uma ruptura de fato com o que a Igreja nos ensinou até agora. Fora da Igreja não há salvação. Extra ecclesiam nulla salus. O Papa Paulo VI diz: não minimizar em nada a doutrina salutar de Cristo é a forma de caridade eminente para com as almas. Então, não omitir a verdade, falar a verdade, doa quem doer, por mais difícil que seja, ela é um gesto de caridade, gente. Se existe um aspecto cultural que precisa ser evangelizado, que evangelizemos sem medo, né? Não é para ficar com milindre e ficar pior, né? Fazer a leitura das práticas de rituais, de espiritualidade indígena que contradiz o que a fé católica ensina, fazer a leitura disso como uma voz de Deus, será que é essa a intenção do Instrumento Labores? Fazer com que a região amazônica, o povo amazônico, seja ali talvez uma fonte de revelação, uma quarta fonte de revelação, o magistério, a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e os povos amazônicos, a cultura amazônica, a cultura indígena. O que é isso? Isso precisa ficar claro. Gente, eu não estou falando para a gente se respeitar a cultura indígena. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que quando o cristianismo é revelado, o Pai manda Jesus Cristo, o Verbo encarnado de Deus, e Jesus ensina que existe apenas um caminho, existe apenas um Deus. Isso precisa ser levado em consideração e ser ensinado. Agora, de qual forma? Invadindo a cultura deles, impondo isso, fazendo uma violência psicológica? Claro que não, porque não é isso que a igreja faz. Não é assim o modus operandi dos missionários da igreja. É através da transformação da cultura, do ensino, do exemplo, de estar no meio deles. É tudo isso. 54. Chama a Amazônia de pulmão do mundo, que não é verdade. Não é o pulmão do mundo. A gente sabe que o pulmão do mundo são os oceanos, as algas oceânicas e tudo mais que vem dali no nosso oxigênio. E que a Amazônia consome praticamente 100% do oxigênio que produz. Então isso já caiu em descrédito. É complicado pegar esses termos científicos, algumas crenças ditas científicas e colocar como verdade absoluta num documento de trabalho tão sério como esse aqui. E diz que a expansão das áreas para cultivo, desmatamento, etc., são causas de efeito evidentes na mudança do clima global a nível planetário. Informação equivocada. Informações equivocadas. Então não existe evidência de alteração de clima planetário por desmatamento na Amazônia. Então os cientistas têm mostrado isso e eu insisto, pesquisem, eu vou deixar o link aqui de diversas palestras, e você entra no YouTube e procura também sobre isso, você vai encontrar muita coisa. Então, existe uma tentativa de cooptar a causa ambiental para outros fins, é o que eu tenho falado aqui várias vezes, pelo amor de Deus. Entendeu? Eles têm usado a causa ambiental, que é uma causa nobre. Todo mundo sabe que nós precisamos preservar a natureza. Ninguém é a favor de jogar lixo no rio, jogar gás para poluir o nosso ambiente, para a nossa respiração. Então eles usam de uma causa que todo mundo concorda para implantar outras coisas. Eu já falei isso aqui sistematicamente. Cair neste engodo, eles vão jogando, né? Informações, ditas informações científicas e tudo mais, mas que na verdade tem outros intuitos, tá? Então, fiquemos atentos a isso aí. No número 77, a submissão da mulher no seio da família, isso aqui é literal, tá? A submissão da mulher no seio da família é qualificado como algo a ser combatido. Agora a pergunta que fica, que submissão é essa? Estaria se referindo à submissão bíblica? Essa submissão é mencionada no contexto onde o texto diz sobre adolescentes grávidas, aumento da violência, do aborto, ou seja, falando um monte de coisa negativa, e fala sobre a submissão da mulher no seio da família e qualifica essa submissão como algo a ser combatido. Então precisa ficar claro que tipo de submissão é essa aqui. A submissão bíblica? É a pergunta que eu faço. 79. O que seria valorizar e respeitar as identidades culturais? Todas as formas de identidade culturais? É a pergunta que eu faço. Mesmo a forma da cultura Yanomami, como eu expliquei aqui agora, que praticam infanticídio. Então, existem exceções? Pelo jeito, não. No instrumento, não aponta exceções, não aponta situações práticas, situações assim pontuais, não nomeia, né? Então, fica muito jogado para todo mundo, né? É alguma coisa geral. O que seria isso? Respeitar as identidades culturais. O que é isso? Identidade cultural.
É a identidade da cultura que tem muitos deuses? A identidade da cultura que pratica o infanticídio? O que seria isso? Isso também estaria incluído? Carece de explicações, entendeu? Por mais que tenham explicações, mas elas não estão aqui. No 79DI vai falar sobre uma pastoral familiar que acompanhe, integre e não exclua a família ferida. A pergunta é, o que é família ferida aqui? O que seria isso, família ferida? Pode ser várias coisas, né? Pode ser a família que os pais não são casados, não são juntados. E aí? O que significa então, se essa foi a interpretação, o que significa integrar essas famílias? O que significa não excluir a família ferida? Tem que ficar claro isso aqui, porque a gente sabe que vivemos tempos de confusão, principalmente na administração de sacramentos para situações irregulares. Existe uma controvérsia aí, existe uma confusão. No item 2, uma pastoral sacramental que fortaleça e console todos, sem excluir ninguém. O que seria uma pastoral sacramental? Como todos? Também as pessoas em pecado grave? Comunhão para pessoas em adultério? Esta é a pergunta que eu faço. É isso que quer dizer o documento? É uma pastoral sacramental que fortaleça e console todos, sem excluir ninguém. Precisa ser explicado. No número 87, os rituais e as cerimônias indígenas são essenciais para a saúde integral, pois compõem os diferentes ciclos da vida humana e da natureza. Criam harmonia e equilíbrio entre os seres humanos e o cosmo. Mesmo a adoração a outros deuses, a múltiplos deuses, existe isso? Seria a valorização do politeísmo? A idolatria cria harmonia e equilíbrio? É a pergunta que eu faço, porque fala dos rituais e as cerimônias indígenas. Todos os rituais, todas as cerimônias, o que seria isso? O que me parece é que coloca tudo no mesmo saco. Então é complicado. No 94, agora eu termino, porque já está longo demais o vídeo. No número 94 diz o seguinte: na Amazônia, a educação não significa impor aos povos amazônicos parâmetros culturais, filosóficos, teologias, liturgias e costumes estranhos. A pergunta é a seguinte: a evangelização, o anúncio de Jesus Cristo, nosso Senhor, seria essa imposição cultural ou teológica? Porque o que dá a entender é que pode ser, tá? Pode ser que anunciar Jesus Cristo, nosso Senhor, né, e o batismo sacramental, batizar os ídolos, por exemplo, isso seria uma imposição de teologias, liturgias. Seria talvez um costume estranho? Eu não sei, a pergunta que fica é essa. Tem outras observações que eu fiz, eu parei no número 94, tá? Eu fiz observações até o número 146, mas eu termino por aqui. A gente vai fazer um segundo vídeo, tá? Para tentar chegar ao fim do instrumento Labores. Eu estou tentando pegar o instrumento na íntegra, assim, das partes, o máximo de partes que eu entendo que são conflitantes ou dúbias, sabe? Que pode dar uma margem para algo muito perigoso, tá? A gente vai também falar depois em outros vídeos sobre análises de cardeais a respeito desse instrumento Labores. Aí quem vai estar falando não sou eu, serão os cardeais que são respeitadíssimos na igreja, pessoas que de fato têm sido uma referência de fidelidade à fé católica. A intenção desse vídeo aqui não é causar uma polêmica, um problema, não, é esclarecer. Nós precisamos estar atentos e saber o que de fato significa este instrumento Labores. O que eles querem dizer quando afirmam esse tipo de coisa. E depois, nesse segundo vídeo que eu vou fazer, terceiro na verdade, né, eu vou falar sobre algumas propostas que eles fazem a respeito de ordenações de indígenas, de homens casados, de conferindo às mulheres uma certa participação na ordem. Então deixa entender isso, sabe? E a gente vai refletir junto a respeito desses pontos aqui. Às vezes a gente quer desconfiar das pessoas gratuitamente. Não, é má intenção delas. A interpretação que elas fazem é uma má intenção. Eles fazem por maldade, para ser contra a igreja, contra o Papa, contra os bispos. E às vezes a gente comete injustiças pensando assim. Às vezes o que está por trás de análises que criticam, por exemplo, o instrumento Labores,
é um profundo amor à doutrina católica, à doutrina milenar, ao magistério milenar da igreja. A gente tem que ter muita cautela, muito cuidado e muito amor para tratar desses assuntos. Vamos rezar por esse sínodo. O cardeal Burke e Dom Atanásio convocaram uma cruzada de oração e jejum pelo sínodo da Amazônia. Então vamos nos unir ao cardeal e ao bispo para que possamos rezar por tudo que será esse sínodo, que Deus ilumine, que o Espírito Santo venha sobre o Papa, sobre os cardeais, para que tudo ocorra conforme a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos achar que a oração é só um detalhe, ela move o céu e a graça de Deus pode sim socorrer a igreja nesse momento tão delicado. Deus abençoe e até o próximo vídeo.